Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, quinta-feira, dia 12 de maio, são 18 horas e 41 minutos. O Ibovespa hoje fechou em alta de 0,9%, contrariando o movimento de queda observado no pregão de ontem de 0,5%. Bolsas americanas fecharam praticamente na estabilidade para Dow Jones e S&P 500. A bolsa eletrônica Nasdaq caiu 0,5%. Moeda americana, depois de 2 dias de queda no nosso mercado hoje, trabalhou em alta, 0,75 para o dólar comercial, que fechou a 3,47, 0,88 para o dólar futuro, que fechou a 3.505. Pessoal, fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Para o mercado à vista, vendedor. A gente observou que eles deram, na verdade, um fôlego ontem, no pregão de ontem, em relação ao mercado à vista. A gente teve praticamente aí 15 milhões de compras para os ativos do Ibovespa e 40 milhões em compras para todos os ativos negociados na Bovespa. Então, quer dizer, esse suspiro que eles deram no pregão de ontem para o mercado à vista, eles voltaram aí com uma pressão de venda nos ativos do nosso índice. No mercado futuro, eles venderam o dólar futuro e compraram aí o Ibovespa futuro. Exatamente o movimento contrário que a gente observou no pregão de ontem. Vamos dar uma olhada nos contratos? Bom, pessoal, eles começaram para o Ibovespa futuro bem mornos em relação ao fluxo, né? A gente está acostumado a ver volumes muito mais vultosos do que 5 milhões de reais. Então, quer dizer, nas duas primeiras horas eles estavam com 5 milhões de reais e o índice já tinha se valorizado cerca de 400 pontos, né? 420 pontos em relação ao fechamento de ontem. Só que a partir de 11 horas eles deram um boom, né? Quer dizer, compraram praticamente aqui 80 milhões de reais e a gente teve aí o início de uma recuperação para o Ibovespa, que a gente pegar, se a gente pegar aqui do fundo, que foi observado às 12 horas em 53.400, a gente conseguiu aqui chegar e alcançar a máxima em 54.255 em base horária. Se a gente fizer isso daqui menos essa queda, a gente vai ter praticamente 800 pontos de valorização do índice futuro, e a gente já tinha observado esse ímpeto comprador por parte dos corretores estrangeiros. Eles estavam com saldo positivo até bem próximo do fechamento do pregão de hoje. Por quê? A gente estava com 54.060 e eles estavam com preço médio de 53.831, certo? Só que nas duas últimas horas, o que aconteceu? Houve aí um recuo dos preços para o Ibovespa futuro, né? E eles continuaram com essa toada compradora e terminaram aí com 136 milhões de reais em compras. Como o preço médio ficou em 53.869, eles tiveram aí uma projeção de prejuízo de pouco mais de 130 pontos, 140 pontos para o Ibovespa futuro, que deu um pouco mais de 300 mil reais. No dólar, pessoal, a primeira hora do dia do dólar foi de valorização e eles atuaram na ponta vendedora. E outra, 15 milhões é um volume bem expressivo, não é isso? A gente não está acompanhando no dólar aí quando tem volumes superiores aí 15 milhões, principalmente quando é acima de 20 milhões, 25 milhões, são volumes expressivos no dólar. Então eles atuaram nessa atuada aqui no dólar futuro. Então quer dizer, esse volume vendedor deles fez com que em toda essa trajetória de alta da moeda americana no pregão de hoje, eles conseguissem o quê? Um preço médio bem em conta em relação à movimentação. Se a gente perceber aqui, até as 4 horas da tarde, eles estavam com o quê? Eles estavam com 3.497 de preço médio e a cotação em 3.489, quer dizer, para um volume vendedor de 18 milhões de reais, quer dizer, até então estava no lucro, certo? Eles reduziram nas duas últimas horas finais, né, do pregão, inclusive a gente observou aí uma correção dos preços, mas aí a correção dos preços foi maior do que o preço médio em relação ao negociado por eles, que ficou em 3.497, e eles tiveram aqui praticamente 4 pontos, né, 5 pontos e meio de projeção de prejuízo para o dólar futuro. É claro que a gente sabe que essas operações não só são operações de day trade, mas isso dá bem a importância que tem o fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha para o andamento dos preços, e hoje foi bem similar, principalmente aqui no caso da cotação do Ibovespa futuro. Bom, vamos voltar lá para os nossos ativos? Pessoal, olha que interessante. No pregão de hoje a gente percebeu, né, 200 milhões de reais em vendas no mercado à vista, né, nas ações do Ibovespa e também em todas as ações do Ibovespa. Os 10 ativos que eles atuaram na ponta vendedora, eles conseguiram ganhar dinheiro, certo? Mesmo nesse mercado que terminou em alta, eles conseguiram aí fazer um pouquinho de grana em relação aos ativos que eles venderam. Ou seja, ou então, pelo menos ficar no 0 a 0, né? Ok? Por quê? Teve uma alta de 0,06, certo? 159 mil de projeção de prejuízo. E nas ações que eles atuaram na ponta compradora, eles tiveram aí uma variação média de 3,46, o que deu um pouco mais de 6
milhões de reais de projeção de lucro. É claro que boa parte desse procedimento veio de quê? Das ações da JBS, certo? Eles estiveram inclusive mais cedo no pregão com um volume comprador de quase 40 milhões de reais no ativo. Então, quer dizer, para o final do pregão eles reduziram um pouco esse volume comprador e foi aí o segundo ativo com maior volume de compra no nosso índice hoje por parte dos corretores estrangeiros que a gente acompanha. O carro-chefe foi a Ambev, o ativo teve uma valorização de 1,91%. Eles compraram inclusive a Ambev no pregão de ontem, a gente já tinha comentado que no pregão de ontem o ativo caiu cerca de um pouco mais de 1, acho que 1,10%. E a gente teve uma movimentação de cerca de 10 milhões de reais de Ambev, comprador, então quer dizer, contrariando a movimentação dos preços no pregão de ontem, e hoje eles retomaram aí essa movimentação compradora interessante em Ambev, e o ativo correspondeu com quase 2% de alta. Carro-chefe de venda, pessoal, Petrobras. Inclusive a gente já vem observando, né, no caso aí das ações da Vale, um volume, um ímpeto vendedor bem grande, né? E no caso agora nas ações da Petrobras também esse volume vendedor vindo dessa maneira crescente para os ativos, tanto Petro 4 quanto também Petro 3. No caso hoje, carro-chefe de venda realmente habilitou uma desvalorização no ativo, porque até então o Ibovespa terminou com alta de 0,9. Só que o Ibovespa hoje, os ativos de maior peso é setor bancário, Ambev, né, que corresponde aí praticamente a 30% de peso no nosso índice. A Petrobras e Vale, como está perdendo aí valor de mercado em relação a essa nova metodologia adotada pela Bolsa, mesmo aí caindo 4%, não teve essa influência muito grande em relação ao Ibovespa. Também, Banco do Brasil, como segundo ativo mais vendedor, a gente já tinha observado no pregão de ontem que eles foram carro-chefe de venda em Banco do Brasil. Ontem o ativo caiu quase 5%. Eles compraram as ações de Bradesco, né? E no caso de Itaú, e venderam as ações do Banco do Brasil. Hoje não foi diferente, eles também atuaram na ponta vendedora no Banco do Brasil e a gente observou aí que o ativo fechou desvalorizado. No caso de Bradesco, eles atuaram na ponta vendedora para as ações preferenciais e compradoras para as ações ordinárias. É claro que nesse net aqui a gente está mais pendente para quê? Para venda, porque foi 26 milhões em vendas contra 7 milhões em compras. E aqui em quarto lugar, Vale, a gente não precisa nem comentar mais, né, porque realmente o ativo vem sofrendo bastante aí em relação ao fluxo estrangeiro. Depois, Cosan, Vivo, inclusive Vivo, ontem foi o terceiro ativo de maior volume vendedor na nossa bolsa. Hoje está vigorando também aqui entre os ativos na posição de venda. Ontem fechou praticamente no 0 a 0 e hoje com 1% de alta. Vamos ficar atento aí, uma possível aí movimentação em Vivo. Também seguidos por Localiza, né, que é Rente 3, GGBR. Pessoal, dá uma olhada em GGBR. Lembra que a gente comentou, inclusive no pregão de ontem, GGBR é a síndrome dos 15 milhões. Só que aí, ontem no caso, como foi 15 milhões para cima e o ativo, ele não teve a valorização de 5% que é usual. Foi praticamente 2%, né? Aí hoje, também 15 milhões para baixo. Quer dizer, 16 milhões, mas praticamente aí na casa dos 15. E o ativo desce 3%. Então eles estão ativamente com movimentação nos ativos da Gerdau, que a gente já chegou a comentar diversas vezes. Também Sabesp e as ações da Cielo em relação ao movimento de ontem. Foi comprador, eles compraram cerca de 15 milhões em Cielo ontem. O ativo encerrou o pregão praticamente no 0 a 0 e hoje, quando o ativo se valorizou aí praticamente 2%, eles venderam dos 15 que eles compraram ontem praticamente a mesma quantidade no pregão de hoje. Bom, vamos dar uma olhada agora nas nossas opções. Ó, a gente já percebeu, né? O fluxo ficou vendedor, né? Tanto para as ações da Vale quanto também para as ações da Petrobras no mercado à vista. No mercado de opções não foi diferente. Por quê? No caso de Petrobras, venderam 3 milhões e 300 de calls e venderam 2.600 de puts. Quando vende-se puts, qual que é a projeção? É alta. Então é o seguinte, mesmo essa compra, entre aspas aqui, com perspectiva de alta para a Petrobras, como o volume de calls em vendas foi maior, a gente teve um net aqui de cerca de 700 milhões de reais, um pouco mais de 600 mil reais de projeção de queda para o ativo. No caso de Vale, a gente teve praticamente esse mesmo montante. Por quê? Foi 400 mil de vendas de calls e 100 mil de compras de puts. Quer dizer, compras de puts, o que é? Projeção de queda para o ativo. Então a gente teve mais ou menos 600 mil de projeção de queda em Petrobras e 600 mil de projeção de queda no caso de Vale. Em relação a lucro ou prejuízo, ficaram praticamente aqui no mesmo patamar. No caso de Vale, né, um pequeno lucro, e no caso aqui de Petrobras,
prejuízo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso quadro geral em relação ao prejuízo que eles tiveram aí nas opções de Petrobras e Vale. Ó, no caso de Petrobras, 318 mil de projeção, né, de prejuízo, e no caso de Vale ficaram praticamente aí no 0 a 0 com cerca de 11 mil reais de projeção de lucro. Ok, pessoal? Vamos ficar atento em relação a esse fluxo estrangeiro, né? Hoje a gente conseguiu perceber aqui, mesmo nessa alta do índice e esse volume vendedor expressivo que eles tiveram aqui, né, no segmento Bovespa, eles conseguiram fazer aqui um hedge em relação à valorização que eles tiveram no mercado futuro, e mesmo assim com essas vendas todas no mercado à vista, eles conseguiram ficar praticamente empatados nas ações que eles venderam e conseguiram aí auferir lucros nas ações que eles compraram no nosso mercado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim. Tchau, pessoal!